Olá. Olá, amados irmãos. Quem puder vá anunciando. Quem puder vá anunciando aí para os irmãos que já estamos aqui, já entramos aqui online. Já vi que Paulo entrou. Paulão, anuncia aí que também nós estamos ao vivo pelo YouTube, para que possamos fazer o teste, para ver como é que fica. Então, avise também aí, por favor, que estamos aqui também estamos ao vivo agora também no YouTube. A paz do Senhor a todos. Priscila já está chegando. Vejo que muitos irmãos já entraram. Aleluias. A irmã Edna, a irmã Ingrid, pastor Everaldino. Então, só avisando aqui aos irmãos do Instagram que também estamos ao vivo pelo YouTube. Então, vá avisando aí. Paulo, por favor, avise no grupo do WhatsApp que também estamos pelo YouTube. Então, quem não puder, mais ou menos aí. Quem não puder acompanhar aqui pelo Instagram, acompanhe pelo YouTube. É só acessar nossa página lá da CIPS e vai estar lá ao vivo, também pelo YouTube. Pessoas. Então, só avisando aos irmãos, para quem não nos conhece, nós somos presbíteros da Igreja Presbiteriana, da Segunda Igreja Presbiteriana de Socorro. Eu sou o presbítero Diego, presbítera Priscila, e estamos fazendo esse culto online. Hoje é o culto de estudo bíblico. Então será iniciado aqui em nossa casa, e o estudo bíblico será aplicado pelo nosso pastor Everaldino, que assim que concluirmos aqui essa primeira parte, ele vai entrar também junto conosco. Ali, né? Um dia que for fazer o culto, a gente pode colocar o celular nas posições. Será que você tira dali e botar ali? Sabe como fez? Tirar ele daqui e botar aqui. Pode ser. Vai mexer um pouquinho aqui a tela. Pode. Tá bom? Tá. Que aí fica mais ou menos no meio. É verdade, bem pensado. Paulo disse que é para você colocar o celular na mesma. Acabamos de fazer. Acabamos de fazer, irmã Edna. Paulo, Priscila acabou de dar essa ideia aí. E já estamos aqui no mesmo sentido. É melhor para visualizar. Vocês são inteligentes. Quem está acompanhando pelo YouTube, tá boa a imagem, áudio? Por aqui, tá boa a imagem, o áudio? Como é que tá
Nos dê um retorno aí para ver como é que estamos. Maria tá dizendo que tá bem. É Maria Edna, né? Tá bom. Kátia também, beleza. E pelo YouTube, alguém tá vendo pelo YouTube? Também confirma aqui com a gente. Graça e paz, queridos. Como o Diego já falou, nós somos presbíteros da CIPES, que é da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Socorro. Nesse momento, eu convido você a estar curvando as suas cabeças e fazendo uma oração de agradecimento. Agradecendo a Deus por esse dia que passou, por esses momentos que estamos em isolamento, mas o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas, não nos deixando nos faltar o alimento, o sono. Então vamos agradecer ao nosso Deus pela bondade dele sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela proteção que o Senhor tem nos concedido todos esses dias. Te damos graças, Senhor, por estar com os profissionais da saúde, por estar com as suas famílias, por todos os que trabalham em hospitais, aqueles que precisam sair para realizar as suas atividades. Nós te agradecemos, Senhor, pela proteção deles. Te agradecemos por todos os membros das IPIs, de todas as igrejas, da CIPES. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E estamos aqui, Senhor, em mais nesse momento, para te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos 118, do capítulo 19 ao 29. Salmos 118, do capítulo 19 ao 29. O irmão Diego estará fazendo essa leitura. Irmãos, é importante que os irmãos também acompanhem essa leitura. Então, abra também as suas Bíblias. Salmos, capítulo 118, dos versículos 19 ao 29. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor,
porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bem. No versículo 24, ele diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Ora tenso, ora com todas as informações que é transmitida via internet, via televisão. Mas esse é o dia que o Senhor fez. E vamos sim nos alegrar com Ele hoje. Amém. Então vamos louvar o nosso Deus com o CTP número 67, de todas as tribos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, No tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui. Presente aqui. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vamos louvar mais um louvor. Só a ti o louvor. CTP 97. Todo louvor seja dado ao nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Só a ti o louvor De todos os povos, Senhor.
graça e bênção repleto, e o mundo inteiro louvará. Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor, que a luz da tua presença rebrilha em nós com fulgor, e tu serás conhecido, e o mundo inteiro louvará. Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor. Os povos com alegria serão guiados por Deus. Teremos paz e justiça, e o mundo inteiro louvará. Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor. E a terra deu o seu fruto, e Deus o multiplicou, e assim a bênção divina e o mundo inteiro alcançará. Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 21, do 1 ao 11. Mateus, capítulo 21, do 1 ao 11. É motivo de muita alegria estarmos vivos e podermos entoar o nome do nosso Deus. Gostaríamos de abençoar a vida de todos que estão nos assistindo, seja pelo Instagram ou pelo YouTube. Queremos que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mateus capítulo 21, do 1 ao 11. Os irmãos acompanham a leitura. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, e aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam:
Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E ele tem uma passagem que ele fala: é necessário que isso aconteça. É necessário que tudo aconteça. Então, tudo que fizermos tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos alegres, devemos louvar sempre o nosso Deus. E eu convido a você a estar louvando conosco. Tuas obras te coroam. CTP 36A. CTP 36A. Soraya disse: minha família está ligada e adorando. Amém. Amém. Luiz Fernando Levita, Raimundo, Vinícius. Quem mais? Eliene também, Edna, Cida e família, Lice, Pastor Everaldino, Luquinhas, Carol. Quem mais? Ju, Rosimelo, Maria tá assistindo pelo YouTube. Maria, aqui, Maria de Jesus está no YouTube. Opa! Ju, já falei, Everaldino. Quem mais aqui? Antes da gente louvar. Eliane, Neuza. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Gilmar, Deus abençoe. Já falei, Cida, Ingrid, Deus abençoe. Angelita, a paz do Senhor, Deus abençoe. Martinha, Deus abençoe. Deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém. Cádia também. Deus continue abençoando a vida de vocês. Esqueci. Ezequiel, Deus abençoe. Eveline já falou? Eveline, não, falei agora. Eveline, Deus abençoe. Paulo, Deus abençoe. Emily. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe. E entrou agora o Willamis, Ranuzinha, Núbia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós iremos louvar o CTP 36A. Deixa eu colocar aqui. CTP 3. Marcos está pelo YouTube, o presbítero Marcos, nosso presidente do presbitério. Olha, Marcos. Marcos Salles, o Paulo Sérgio. Giuseppe é o filho de... Giuseppe é filho de Marcos. Maravilha. Deus abençoe a todos. CTP 36A. Tuas obras te coroam como um raio De esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes como um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, Sempre em marcha
cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Louvado seja o nosso Deus. Roberto chegou, Giselma chegou. Também dizer que minha mãe também está online pelo celular de Diego. Então, mãe, Deus abençoe a sua vida também. Nesse momento, eu convido ao nosso irmão Diego para fazer uma oração por iluminação, que nós estaremos também transmitindo a palavra do Senhor por meio da vida do nosso pastor, reverendo Everaldino. Então, oremos ao Senhor. E já convidamos já o pastor a estar ingressando junto conosco aí via Instagram, já para estar entrando aí para essa outra parte. Então, pastor Everaldino, por favor, já solicita aí participação para já dar entrada nessa outra parte, que será o estudo bíblico. Olha, o presbítero Neemias também acabou de entrar via Instagram. E Elaine Silva entrou via YouTube. Então, pastor, por favor, solicite já para entrar para essa outra parte. Já solicitei. Então deve estar lá em cima. Só um momento, viu, pessoal, que aqui Enquanto isso, eu já vou fazendo a oração. Orem junto comigo nesse momento, junto conosco nesse momento. Deve estar bem no começo, então. Senhor Deus, Pai querido, queremos, ó Pai, te agradecer mais uma vez, meu Deus, por se fazer presente em nossas vidas. Somos-te gratos, meu Deus. Pai querido, neste momento, eu venho entregar a vida do pastor Everaldino, para que as palavras vindas de Ti, meu Deus, que ele tão somente abra sua boca, mas que todo conhecimento venha de Ti, meu Deus. E que também, meu Pai, possamos, ó Pai, estarmos com a mente aberta para poder aprender mais e mais de Ti. Que possamos entender cada palavra, meu Deus, cada sílaba que for dita. É o que te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado. Amém. No YouTube agora, os irmãos que estão assistindo pelo YouTube não conseguirão ver o pastor Everaldino, mas conseguirão ouvir, né? Então, nesse momento, via Instagram, o pastor já está aqui junto conosco. E aí, olha lá. Então, quem está acessando pelo YouTube vai conseguir ouvir o áudio, mas não conseguirá ver porque ele está via Instagram e pelo YouTube nós não conseguimos fazer esse compartilhamento. Pastor, a palavra está com o senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. É uma alegria para nós estarmos juntos, glorificando ao Senhor, e creio que nesse momento, tanto a família da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Socorro, como todos os que estão conosco, estão nessa alegria de nos ver. Claro que somente alguns estão vendo a Fila, o presbítero Diego e a minha agora. E a nossa intenção é essa, irmãos. Enquanto estivermos nesses momentos que são importantes para nós, diz respeito a seguirmos algumas recomendações e devemos estar certo de ter a melhor condição para o momento, nós vamos continuar glorificando ao Senhor como estamos aqui agora. Já fizemos esses 14 dias, muito importante para nós. Algumas vidas foram usadas por Deus. No primeiro domingo tivemos ausente a Manata, logo em seguida, na terça, um momento muito especial com os pequenos grupos, e depois já tivemos uma experiência muito boa, não de estudo bíblico, porque fica um tanto quanto complicado pelo tempo que temos, mas hoje nós vamos tentar fazer de tudo para que nós façamos um tempo, creio, é muito importante para nós
estarmos atentos àquilo que o Senhor Deus quer falar, quer continuar falando hoje. Eu convido os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler o primeiro versículo. E como já disse, nós tivemos mensagens importantes, momentos de culto maravilhosos, em algumas casas, a presbítera Priscila, presbítero Diego, presbítero Edmundo, presbítero Paulo, presbítero Roberto, com a mensagem também do presbítero Roberto, né, muito importante para nós. E nós vamos continuar assim, enquanto estivermos nesse isolamento, nesse momento muito importante para nós, nós vamos permanecer glorificando ao Senhor com vidas que vão ser usadas por Ele. A mensagem tão importante para acalmar o coração, para confortar, para o consolo. E momento de oração que já tivemos, agradecer a Deus desde já pela misericórdia dEle sobre nossas vidas e de todos aqueles que são submetidos de forma direta. Temos orado pelos médicos, os enfermeiros e enfermeiras que estão na linha de frente, ou também pastores e outros que estão levando também a palavra na linha de frente, que estão submetidos a essas condições normais. Muito assoladores. Pois não. Repita o texto que o senhor falou, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 ao 13. Amém? Amém. Então, os irmãos vão acompanhar, todos que estão nos acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chico de azeite e vinho. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provim de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a eu escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse: o Senhor não escolheu estes. 9,5. A Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, era ele ruivo, de belos olhos,
e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos irmãos e irmãs, nós dissemos, se estivéssemos no templo, estaríamos com um tempo razoável de 50 minutos, aproximadamente, para discorrermos sobre algo que seria muito especial, no que diz respeito a textos como esse, que nos dá a orientação devida daquilo que Deus sempre foi, é e será. E assim entendemos que, nesse momento, a palavra será transmitida no que diz respeito àquilo que Deus quer de nossas vidas, também dentro de uma condição em que será para a orientação do povo de Deus nesse momento, mesmo em casa, como já dissemos, cada casa um templo, e principalmente as nossas vidas que pertencem ao nosso Deus, que são templos do Espírito Santo. E assim entendemos, irmãos, que o Deus estava falando a esse profeta, como um dos últimos juízes que aconteceu ao longo da trajetória do povo de Israel, está falando aos nossos dias também para os profetas que querem, sim, ter a luz do nosso Deus através daquele que já consumou todas as profecias, todas as condições de juízo, e também naquilo que pode se agregar da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto do Novo Testamento, principalmente concernente àquilo que precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao derredor de nós e em todo o mundo. Lembramos aos irmãos e irmãs que desde o ano passado, esse efeito dos males que nós estamos sentindo agora no Brasil já estava acontecendo lá a partir do continente asiático. E assim nós só podemos ter uma notícia mais precisa mais recentemente, quando começou a nos afetar, mais precisamente quase no final de fevereiro, início de março, foi que nós começamos a ouvir de forma mais contundente o que estava acontecendo com todo mundo e iria acontecer conosco. Infelizmente, nós não temos essa celeridade no que diz respeito ao que os governantes podem ou não fazer para informar de forma imediata o que estaria acontecendo num local e que poderia ser desencadeado para todo mundo, como foi, de fato. Agora, é claro, é fácil nós falarmos e estarmos expondo toda essa situação, e, infelizmente, alguns de forma muito crítica, até denunciando como se alguém tivesse uma culpa mais veemente dessa história. Mas não é o momento de nós abordarmos sobre questões que muitas vezes são políticas, muitas vezes são de preocupações pela economia, do que o mundo está passando, e principalmente o nosso Brasil tem uma carência muito forte no que diz respeito à sua economia. Nós vamos sentir mais, com certeza. Mas dizemos, irmãos, que, em nome de Jesus, nós vamos estar resguardados quando lemos textos como esse, e que Deus está sempre no controle, e nós não podemos temer. Nós vamos continuar avançando, precisamos só ter cautela, ter paciência. Como certamente o povo de Deus, em muitos momentos, não tiveram, ou não teve, essa paciência que nós devemos ter, concernente àquilo que é o que está nesse texto a princípio e que nós podemos correr em vários outros assuntos que são importantes para nós nos dias atuais. Aqui, um dos últimos juízes que lideraram o povo de Deus em toda a sua trajetória, e esse profeta Samuel, nós vemos que foi escolhido por Deus para instituir a primeira monarquia dentre o povo de Israel.
E se nós formos voltar um pouquinho, o primeiro rei escolhido, a princípio fora assim do agrado de Deus. O rei chamado Saul estava assim no comando dessa monarquia, escolhido por Deus a princípio, e também nesse processo estava o profeta e juiz Samuel, quando for alertado pelo próprio Deus que o povo estava clamando por um rei, mas não era contra ele, sim contra o próprio Deus, e que o próprio profeta, o juiz, deveria informar o povo o que aconteceria se eles tivessem um rei. E foi assim que aconteceu. Saul, em 3 momentos importantes, desagradou aquilo que seria um mandato do Senhor para ele permanecer na condução do povo de Israel. E assim acontece conosco também. Nós vemos que todas as gerações, até a nossa geração, passaram por momentos conflituosos muito importantes com relação a governos, a juízes, a profetas, inclusive, que precisaram demandar algumas situações, como aconteceram aqui com o Samuel. E claro que aquele que estava mandando naquele momento estava também com a permissão do nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Mas o Senhor Deus tinha que escolher novamente alguém para ir fazer aquilo que era da vontade dele acima de tudo. E agora ele tinha que apresentar uma outra pessoa que ele já conhecia o seu coração, e já entendia que esse seria um rei que estaria concernente àquilo que nós temos nessa mensagem, que é o mais importante. E que está também com uma referência muito forte para aquilo que estaria apontando para alguém que seria aquele que estaria à disposição do nosso Deus de forma absoluta, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é exatamente a obediência. A obediência é a coisa mais importante em todos os momentos. A obediência é algo que precisa ser marcante na vida, principalmente daquele que é escolhido para levar aquilo que é a mensagem de Deus. E é Deus quem escolhe. Outros que são colocados como mensageiros têm a permissão de Deus para fazer isso. Como alguns que estão no controle agora, ou ainda que não seja um controle absoluto, mas tem uma relevância muito grande daquilo que nós estamos sentindo, dos governantes que nós temos em todo o mundo, tentando cuidar desse momento da vida. Mas eles não têm controle total sobre isso, como disse, absoluto. Essa mensagem que eles estão passando é sempre para nós termos calma, porque eles não sabem exatamente como combater isso, mas pelo menos têm ideia, de forma científica, como é que nós devemos nos manter para evitarmos que nós sejamos contaminados. E se formos contaminados, nós vamos estar entregues a uma condição em que podemos continuar vivos ou morrer. Temos que também obedecer, irmãos, a essa Constituição que está agora, pô. E creio que é permissão de Deus em todo o derredor do mundo, que os governantes estejam atentos a uma condição que seja da sabedoria divina, para que mais vidas sejam poupadas e, mesmo assim, acreditemos que seja conforme a vontade de Deus. Milhares e milhares já foram ceifados. Graças a Deus, estamos num controle que a cada dia nós vemos que mais vidas estão sendo ceifadas aqui no Brasil também. Hoje me parece que chegou uma marca de 200, acima de 260 pessoas que não conseguiram sobreviver a esse vírus. São muitas famílias sofrendo. São muitas famílias que estão precisando de momentos como esse, de se debruçarem diante da palavra de Deus, entenderem que Deus é Deus. Deus foi, é e sempre será esse que controla todas as coisas. Deus é o que dá a vida e também tem o poder de ceifar
a vida. O que nós estamos agora recorrendo a uma condição muito importante no que diz respeito a nós entendermos que a vida vai além desta vida que nós estamos vivendo, se estiver posta na rocha eterna, como vemos lá, a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos sim obedecer, primeiro a Deus, importa obedecermos a Deus, mas também obedecermos a algumas condições que são bem determinantes para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma sobrevida até quando Deus permitir. Então, irmãos, o Saul, como disse, em 3 momentos pontuais, desagradou de forma muito forte ao nosso Deus, como aquele que foi escolhido em primeiro lugar para conduzir o povo de Israel. A uma condução que seria, sim, até a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, que diz respeito a essa dinastia, que teria que ser conforme aquilo que Deus já tinha determinado. Saul, em primeiro lugar, quis usurpar algumas situações que não cabia a ele como governante, como mandatário daquele momento. Primeiro foi, ele quis ser profeta. Se nós voltarmos essa leitura um pouco, os irmãos podem verificar isso, depois de muitos já sabem dessa história, de perto. Saul quis profetizar como Samuel. Saul quis ser juiz como Samuel. Mas Samuel era o escolhido de Deus para orientar também a Saul, e ele tinha que ouvir isso. Felizmente, nós vemos que, na nossa situação atual, comparando para o que nós estamos vendo, alguns mandatários não querem, inclusive, ouvir aquilo que é determinação, creio que, da sabedoria de Deus, na inteligência humana, em usar a ciência nesse momento, como limitação humana, para dizer, olha, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom. Infelizmente, alguns mandatários não querem ouvir isso. E, nesse momento, nós temos que recorrer a essa condição de entender, também com a sabedoria divina, de que algumas pessoas estão corretas, não só nas estatísticas, mas no conceito científico, de fato. Que isso vai ser feito para um mal que a humanidade não pode ou não consegue debelar sozinho. É preciso a cooperação de uns para com os outros. Nós estamos na interdependência de uns para com os outros, em oração, sim, aqueles que creem nessa promessa de Deus, que a oração do justo vale muito em seus efeitos, como também nos louvores que consola, que conforta, como vimos esses louvores tão maravilhosos, tão especiais para nós, afirmando que todas as tribos, todos os povos precisam recorrer ao Senhor. Todo olho está vendo, todo ouvido está ouvindo que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Felizmente, alguns mandatários, alguns governantes estão dizendo que se não for por Deus, nós não conseguiremos debelar esse momento, tendo a dependência total dele, mesmo estando interdependente com o outro, que diz respeito não só no conceito familiar, mas no conceito econômico, político, em todas as circunstâncias da vida. Então, Saul quis profetizar, como infelizmente alguns profetas estão fazendo agora, aquilo que não é vontade de Deus. Quis sacrificar e quis ser juiz de um momento que ele não teria condição de fazer isso, e sim deixar o profeta falar aquilo que Deus estava conduzindo para que fosse falado. Tem mais, pelo menos 2 momentos, Saul errou de forma muito crítica. No que diz respeito a não obedecer a Deus, inclusive ir até o limite de consultar uma feiticeira para que assim tivesse uma visão daquilo que ele queria saber, porque ele já não estava mais fazendo a vontade de Deus e foi buscar coisas escusas para que fosse revelado naquilo que ele não teria condição de ser revelado, nem por necromantes, nem por feiticeiros, nem por qualquer outra condição que não seja pela própria revelação do nosso Deus. Infelizmente, alguns outros profetas querem também interpretar a palavra de Deus como sendo um julgador, um juiz já do momento, e dizendo quem é que está no inferno e quem é que não está no inferno. Não cabe a nós fazermos isso.
cabe a nós, tão somente, entender que esse Deus que estamos clamando a Ele, que seja o nosso Salvador, está bem perto de nós. Está nos orientando a tão somente nos aquietarmos nele e saber que Ele é Deus. Ele é quem vai fazer a justiça dele, seja qual for a situação que passemos, e principalmente com o que diz respeito ao que vai acontecer conosco depois desses males serem debelados, porque ele vai ser debelado, porque Deus está no controle, meus irmãos. Ainda que seja orientando a inteligência humana para conduzir, quem sabe, logo mais a termos uma vacina ou qualquer outra coisa desse tipo, nós vamos sim estar logo mais, não sei quanto tempo ainda, mas devemos entregar nas mãos de Deus, ter paciência e esperar Deus. E, portanto, irmãos, é muito importante o que ouvimos desse texto, no que diz respeito a entendermos que tudo tem seu tempo, determinado por Deus. Ainda que Ele utilize, sim, de forma eficaz, primeiro a sua palavra, para que seja orientado, vidas para que sejam ceifadas dentro de uma condição que seja tão trágica assim. Diz respeito a muitas pessoas ficarem numa situação que seja além da ansiedade, numa situação de pânico. É claro que nós devemos ter alguma preocupação, irmãos, no momento que estamos vivendo. Como, inclusive, está relatado aqui, que no momento em que Deus chamou Samuel para efetivar a vontade dele, agora não mais em Saul, mas em Davi, diz que ele temeu ser morto. Como nós todos estamos temendo ser mortos, ou sermos mortos, por essa situação que está assolando todo mundo. Mas devemos, em primeiro lugar, como disse, a palavra-chave desse texto, creio que é obediência, e nós devemos obedecer a essa situação. Vejam que não só o Samuel temeu, mas aqueles que estavam, inclusive, seguindo aquilo que seria a propriedade de Deus na palavra, constante em suas vidas, e aqui diz os anciãos, que eram primordial para a condução do povo de Deus naquela época, o texto diz que eles estavam tremendo. E eles tremiam porque entendiam que quando Samuel chegava como profeta, como juiz, alguma coisa seria determinante para o povo de Israel, como exemplo para todas as nações, todas as tribos, todos os povos, que seriam, sim, reunidos em momentos críticos como esse, para receberem a mensagem do nosso Deus. E a primeira condição que os anciãos pediram para Samuel expor para eles foi se ele estava em paz ou não naquele momento. A sua ida ali seria de paz. É isso que nós queremos também salientar para todo o povo de Deus que está ouvindo mensagem como esse. É que é necessário nós estarmos atentos ao que está entrando em nossa casa nesse momento. É preciso perguntar a esses profetas se eles estão nessa paz que excede a todo entendimento, que só Jesus Cristo pode nos conceder. É a paz que esse não pode nos dar. É a paz que só Jesus Cristo pode nos conceder. E assim, o profeta e juiz Samuel colocou que era de paz e que estava ali para santificar o povo. E é o que nós queremos, irmãos, sermos santificados juntos. E só seremos santificados se entendermos que, primeiro, essa mensagem deve vir da parte de Deus em nossas vidas. Só seremos santificados juntos se continuarmos nessa trajetória de oração juntos, unidos. Pastores, pastoras, missionários, oficiais, toda a igreja, inclusive as crianças, que estão fazendo falta, né? E nós prezamos muito pela participação delas. Logo mais elas vão ter também esse momento de participação. Já coloquei aí no grupo, em que momentos que teremos a condução do departamento infantil, coloquem as crianças também para uma participação de louvor. Não sei como é que seria essa reunião das crianças, mas quem sabe resgatando alguns momentos que as crianças foram gravadas lá na igreja, para elas verem também que estão tendo essa participação. Penso que dá para fazer isso, sem ninguém se deslocar de um lugar para outro, que nesse momento, tanto as crianças quanto os velhos
que estão nessa condução do risco maior, né? Porque não pode contaminar de forma mais veemente, que diz respeito àqueles que estão mais expostos, que são os velhos, né? Nós, avós, estamos numa situação muito crítica, né? Querendo abraçar os nossos netos e não podemos por essa determinação, mas precisamos ser obedientes. E vamos ter obediência. E vejam que a trajetória de obediência foi tão forte, irmãos, que o profeta e juiz Samuel foram alertados para não observar as aparências, porque Deus não vê somente o nosso tipo, mas ele começa a verificar as nossas atitudes, aquilo que está no nosso coração, que é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A boca fala o que está cheio do coração. O que contamina é o que sai da boca do homem. E assim nós entendemos que tudo será perfeito, não porque nós vamos torná-lo perfeito, mas porque Deus é perfeito e Deus é quem vai conduzir as nossas vidas para essa perfeição, como conduziu aqui nesse momento com Samuel e agora o Jessé, pai desta família. Ele não chama só o mensageiro certo para proclamar a sua mensagem devida, oportuna e até inoportuna, como disse o apóstolo Paulo, mas em todos os momentos das nossas vidas, principalmente em oração. Creio que o Samuel estava fazendo isso. Ele entregou em obediência tudo nas mãos de Deus para que ele fosse usado como o seu Deus se agradava e não a ele. E assim entendemos que nessa condução o profeta e juiz Samuel quis até colocar uma evidência de que alguém forte, alguém que tivesse boa aparência, fosse aquele determinado por Deus. Mas ele estava sentindo no seu coração, tocado por Deus, que não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Aqui diz a palavra que 7 filhos de Jessé, o Belamita, que veio da linhagem de Ruth, mais especificamente daquela que foi escolhida por Deus para participar dessa linhagem, nora da Noemi. Se nós formos ler nas passagens bíblicas, nós vamos ver isso. É Deus agindo poderosamente na história da humanidade para que mostrasse que Ele é soberano. Para que nós vejamos hoje a soberania de Deus em situações como essa. Então, depois do 7, o que foi que aconteceu? Alguém que estava lá, tangendo gado, né, foi apresentado, inclusive não estava presente. Parece que até o pai, Jessé, estava desprezando ele. Não, é só um tangedor de boi, fica lá. E assim que nós fazemos muitas vezes. Preterimos alguns filhos em relação a outros. Claro que nós devemos cuidar mais daqueles que são mais fragilizados. São filhos e filhas que, às vezes, são debilitados no que diz respeito a não serem obedientes a Deus. E mesmo entendemos que Davi, afastado, como o 8º filho de Jessé, que não for apresentado, a não ser por muita insistência do profeta, do juiz, porque tinha no seu coração já determinado essa condição da parte de Deus, disse que só aconteceria algo que Deus tinha mandado ele fazer se o Davi chegasse, esse filho mais novo, mais moço, que não tinha tanta aparência assim para ser um rei, para comandar um povo, para comandar uma nação. É assim que muitas vezes nós pensamos, nos dirigimos a alguns que, pela aparência, nós desprezamos, inclusive. Mas era esse. Quando Davi foi apresentado, Samuel confirmou. É esse e ungiu. Pastor, Pois não, Evita Priscila? como a transmissão ao vivo ela tem um limite de 1 hora, aí vai cair e a gente vai ter que conectar de novo. Está caindo já, mas... Só tem 10 segundos. 10 segundos. Aí vai cair, aí eu vou conectar de